vamos seguir aqui no Entre Nós, voltando a falar sobre a guerra, os bombardeios de Israel contra o território libanês. Israel diz que mira bases do Hezbollah, a população do Líbano reclama que sofre ataques também contra a população civil, e nós convidamos para conversar com a gente hoje o Rogério Hanna Bássio, presidente da Confederação Nacional das Entidades Líbano-Brasileiras e também da Liga Libanesa do Brasil. Boa tarde, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Não sei se pronunciei o seu nome da forma correta, então me corrija se eu tiver cometido um erro, por favor. Bem-vindo aqui ao Entre Nós. Muito obrigado, o nome está perfeito, Rogério Hanna Bássio. O nome está certo, está correto. Tá muito ótimo. Obrigado pela oportunidade, uma boa tarde também. Nós é que agradecemos. Bom, eu gostaria de começar perguntando, Rogério, a gente sabe da ligação histórica do Brasil com o Líbano, são em torno de 20 mil brasileiros morando lá no Líbano, porque tem família, porque tem, enfim, ascendência libanesa, e milhões, né, de brasileiros, de libaneses, cerca de 10 milhões de libaneses aqui. Qual é a preocupação maior nesse momento? É que haja uma expansão do confronto e dos bombardeios para todo o território, para além do sul, leste e subúrbio de Beirute, como agora tem acontecido? Não, em primeiro lugar, deixar só apenas corrigir alguns números. A última vez foi calculado que seria em torno de 30 mil libaneses e brasileiros descendentes de libaneses que hoje habitam e moram no Líbano. Tem aldeias no Líbano que só falam português, incrível, parece uma cidade brasileira. Aqui no Brasil, nossa imigração ela já passou de 100 anos, seria em 1880, né, tem registro sobre essa data, que ultrapassa hoje os 15 milhões de libaneses e descendentes. Quanto à guerra em si, ela é uma guerra feroz, uma guerra que o Líbano em si, seu povo, nada tem a ver. Nós não começamos, nem sabemos por que essa violência, esse genocídio que está se cometendo contra o nosso povo e contra a nossa gente. O que se faz hoje é oração, porque o libanês em si não declarou guerra, não tem nada a ver com essa guerra. Essa guerra é dos outros que sempre vêm parar no Líbano, que é o único país democrático, um país que recebe todos os credos, que deixa acontecer. É assim que o Líbano paga esse preço alto pela democracia no Oriente Médio. Seu Rogério, quem fala aqui é o Renan. Prazer conversar com o senhor. Muito obrigado por estar aqui com a gente entre nós. O senhor tem recebido relatos dessa comunidade brasileira, de pessoas que estão lá tentando sair, que desejam sair? Se sim, que relatos são esses? O que essas pessoas contam? Não, tenho recebido pouco, mas o pouco que a gente recebe já é muito, pela tristeza, pela agonia, pela essa dificuldade. Todos querem sair, todos pretendem sair e gostariam de sair, uma vez que facilitam a saída sem risco. Até chegar no aeroporto, que está semi-fechado, é muito difícil, não tem voo, não tem aviões, então eles encontram dificuldade, além do risco de chegar até o aeroporto. Eles estão nas aldeias, as aldeias são bombardeadas a toda hora, as estradas estão fechadas, não há segurança nenhuma, e eles fazem um apelo ao Brasil, a gente, a nossos governantes. Parece que dessa vez, como foi na outra vez, o Brasil se sensibiliza muito com essa situação, principalmente com o Líbano, porque o Líbano, para o brasileiro, é um país querido, um povo querido. Não há uma família brasileira que não tenha um parente, um ente querido que não é descendente de libanês. Parece que agora há uma determinação do governo central, né, do nosso presidente, que se preparam para mandar aviões para buscar todos aqueles libaneses que querem, brasileiros nascidos aqui, que querem retornar ao país. Mas tem muito sacrifício, tem muita gente morrendo, tem muita gente nas estradas, tem muita criança, falta remédio, falta infraestrutura demais. Então, a vontade de todos, nossos parentes que eu tenho, é voltarem para o Brasil, né? Ao menos voltar 80% da família, fica só os pais para resguardar, para salvar algo que ainda sobrou lá. Rogério,
Você disse aqui no começo dessa entrevista que há vilas inteiras no Líbano que falam português, porque são muitos brasileiros. Hoje nós tivemos a confirmação de uma segunda morte. Nossa reportagem em Brasília confirmou a morte de uma adolescente de 16 anos que nasceu em Balneário Camboriú e foi criança para o Líbano. Essa morte estaria confirmada, ela morreu ao lado do pai, mas o pai a gente não tem a confirmação se ele tem cidadania brasileira ou não. O que eu te pergunto é, há pontos desses que a gente já sabe que estão sendo bombardeados, mais ao sul, ao leste, em que há comunidades grandes de brasileiros, essas vilas em que se fala português, como você citou, tem nessas regiões sendo bombardeadas, a gente pode ter notícia de outros brasileiros que podem morrer nesse conflito? A bem da verdade, 80% dessas aldeias ficam no sul do Líbano, bem próximo das fronteiras, e alguma parte no Vale de Bekaa, que Dessas também aldeias de brasileiros, que tem uma concentração grande. Sim. Então é bem Sim, a área onde bombardeada, né? brasileiros, filhos de libaneses brasileiros nascidos no Brasil, cujo pai também é brasileiro naturalizado, de uma maneira ou do outro, somos brasileiros. Acontece, eles ficam mais no sul do Líbano, e alguma parte fica no Vale de Bekaa, que é bem próximo, né? Onde também reina lá a violência, os bombardeios, a tristeza, a morte, o sangue. A bem da verdade, sendo criança, dói mais, mas a alma é uma, e está todos eles correndo risco. Num dia só foram 500, 600, 100 crianças, 100 mães. Isso não é brincadeira, isso é um genocídio. Se você for ler a história nos últimos 2000 anos, nunca aconteceu isso com o povo, nunca foi aniquilado com o povo dessa maneira. Um povo pacífico, um libanês é pacífico. Então, essa é a verdade. Todos ficam no sul do Líbano, sim, onde é o maior risco, onde é o maior bombardeio. Eu queria saber, Juliana Rosa aqui falando, prazer falar com o senhor. O presidente Lula voltou a defender ontem, na Organização das Nações Unidas, uma renovação da ONU para garantir que a ONU possa mediar os conflitos, as guerras no mundo. Queria que o senhor pudesse trazer qual a visão que o senhor tem sobre isso. Enfim, o que o presidente Lula falou é que não há mais uma governança global. Ele fala que teria havido agora uma situação de conflitos à deriva. Como é que o senhor vê? Tem, enfim, alguma esperança, né? Porque realmente a sensação que a gente tem olhando de fora é como se esses conflitos estivessem à deriva. É verdade, nós nunca devemos perder a confiança. Ao mesmo tempo, como eu disse antes, o Brasil, o povo brasileiro, o Brasil, o povo libanês, o próprio Líbano, são povos irmãos, muito chegadeiros. Para dar um exemplo, eu sou libanês, nasci no Líbano, eu vim com 17, 18 anos, estou há mais de 40, 50 anos, sou casado com uma brasileira, tenho família brasileira, não há mais diferença. Mas eu acho que o nosso presidente, né, no qual nesse momento, eu mando um agradecimento imenso ter se preocupado tanto com pelo menos o ser humano. Mas, para te dizer a verdade, eu não vejo horizonte nessa instituição chamada ONU. Há muitos anos nós sofremos isso, há muito tempo a gente pede socorro e não faz nada. Mas que bom que tem ainda alguém que clama por essa, que faz acontecer alguma coisa. Mas onde tem veto dos Estados Unidos da América, onde tem isso, é difícil. Tem que ser a nível pessoal, um país inteiro se engaja nisso, porque pela ONU vai demorar e a vida não espera, a alma não espera, a criança, a dor não espera, que nós precisamos de cessar-fogo duradouro imediatamente, antes de resolver o conflito em geral. Não estou dizendo que tem razão, não estou dizendo que começou que vai terminar. Eu estou dizendo do lado humano da questão, já passou do limite. Tem que compreender que não é assim que se resolve questões de terra, de fronteiras, tudo fica aqui. E não devemos lembrar que o Líbano foi o primeiro milagre do nosso Cristo, de Jesus, então uma terra santa ao mesmo tempo. Então, nosso presidente sempre teve essa preocupação. Nos anos atrás também mandou aviões, mandou remédios,
resolver de uma maneira rápida e satisfatória. Concluir, Rogério, eu sei que você não está falando em nome do governo do Líbano, mas sim em nome da Confederação Nacional das Entidades Líbano-Brasileiras, mas preciso te perguntar de algo que é político, que é o seguinte: você citou genocídio, uma palavra que o presidente Lula também tem usado em relação a Gaza. Ontem disse que o Líbano não pode virar uma nova faixa de Gaza, mas, por outro lado, o posicionamento israelense é de que ele está tentando atacar bases do Hezbollah, que considera um grupo terrorista e que considera a maior milícia armada do planeta. O fato do governo libanês conviver com a presença do Hezbollah, inclusive como partido político, isso não dificulta a manutenção da posição libanesa de que, como você disse, é um país de paz? Dificulta-se, não adianta dizer que não dificulta-se, mas o Hezbollah, o partido, é um partido legalmente constituído. Ele tem seus apoiadores, tem os seus parlamentares, alimentados-se por países fora do nosso contexto. Para botar o dedo na ferida, é um partido alimentado pelo Irã, por outros lados, assim, e realmente fica difícil. O governo libanês, o exército libanês, ele não é armado, eles não deixam armar. Nós temos 60, 70 mil homens, soldados libaneses bem preparados, só que não tem a força, não tem a arma. São intelectuais, mas não podem fazer nada. Então, nós estamos sujeitos sempre a alguns partidos, à violência. Israel entende que esse aí é um partido comunista, tem os que não acham. Enquanto isso, o libanês está morrendo, a criança está acontecendo isso, o genocídio está aí, para dizer se é ou não é. Isso está acontecendo. Realmente, o governo, nós não temos presidente, há 2 anos que a gente não consegue eleger um presidente. Nosso governo, os ministros, são provisórios. Quer dizer, veja como é difícil isso. Sim, muito esclarecedora a sua fala para entender a gravidade da situação, não só da guerra, mas da fragilidade política nesse momento lá no Líbano. Obrigada demais, viu? Rogério Ranabácio, presidente da Confederação Nacional das Entidades Líbano-Brasileiras, falou ao vivo aqui com a gente no Entre Nós. Vamos ficar em contato. Quero só reforçar os números que você corrigiu aqui no começo. A gente até então estava trazendo no nosso noticiário 10 milhões de libaneses aqui no Brasil. Você disse que já são 15 milhões e em torno de 30 mil brasileiros morando no Líbano. Pessoas que têm ascendência, origem libanesa, mas têm a cidadania brasileira morando lá no Líbano. Portanto, esses os números mais atualizados. Eu agradeço demais a sua presença. Por favor, pode completar. E tem uma coisa. Sim. Essas aldeias do Líbano, para ficar bem claro, só falam português. Tem colégio só de português. Obedece ao ritmo a todos os nossos aqui, sabe? Como estiver estudando aqui num colégio aqui. Então, eles são tão ligados ao Brasil, né? Eles amam tanto aqui, que até isso tem no Líbano. Colégios com a língua portuguesa, com toda a história de como você vai estudando aqui. Então, temos colégios e aldeias inteiras, só falam árabe, óbvio, libanês, mas falam português perfeitamente e corretamente. Sim. Ok? Rogério, só para te contar, eu falei antes aqui que eu estive no Líbano há alguns anos e vi essa situação. Então, só para complementar o que o Rogério está dizendo, gente, quando você fala que é do Brasil e você está no Líbano, a alegria que eles te recebem, e eu lembro de uma frase que me marcou muito, que eles falavam assim: fala para os seus amigos brasileiros de origem libanesa virem para cá. Porque se os brasileiros que estão os brasileiros de origem libanesa visitarem o Líbano, salvam a economia do Líbano. Porque é tanta gente aqui no Brasil que, se eles viajassem, eles poderiam melhorar e muito a qualidade de vida e a economia do Líbano. E só que, infelizmente, depois dessa minha ida, que já tem alguns anos, a gente só viu a situação militar se agravar, a situação dos conflitos se agravarem, infelizmente. Eu te agradeço demais e vamos ficar em contato. Até a próxima, viu? Próxima, muito obrigado. Muito obrigada.